Hi everyone and welcome back. We are joined again by Scott Ritter. Olá a todos e bem-vindos de volta. Estamos novamente com Scott Ritter, ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos e ex-inspetor de armas da ONU. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Obrigado por me receberem. Eu realmente quero discutir com você a nova postura de Washington sobre como lidar com a Rússia nesta guerra por procuração. Depois de todos esses esforços para promover uma solução diplomática, primeiro com a reunião de Trump com Putin e depois com os europeus, agora vemos que a retórica de Trump mudou um pouco. Ele agora vai enviar mais de 3.000 desses mísseis Iram de médio alcance para a Ucrânia. Fala-se em sanções, e claro, que a Ucrânia deve partir para a ofensiva. Novamente, nunca se sabe o quanto disso é apenas para consumo interno e o quanto é realmente uma escalada. Mas eu imagino que, como inspetor de armas, o que você acha disso, vamos chamar de ameaça, aviso ou compromisso, de enviar esses 3.500 mísseis para a Ucrânia? These 3,500 missiles to Ukraine. Well, I think it's important that we link it with the post that, Bem, acho importante que a gente relacione isso com a postagem que o Trump fez antes desse anúncio, na qual ele insinuou que, sob o governo Joe Biden, a Ucrânia não teve a capacidade de atacar a Rússia. E, portanto, você não pode se defender adequadamente se não pode atacar a Rússia. A implicação disso é que ele estava considerando dar à Ucrânia os meios para lançar operações ofensivas contra a Rússia. E então, de repente, tivemos esse anúncio sobre os 3.200 mísseis ARAMs. Então você junta as peças e diz: está aí, Donald Trump agora está dando à Ucrânia a capacidade de lançar operações ofensivas contra a Rússia numa tentativa de equilibrar o campo de batalha, por assim dizer. level the playing field, so to speak. Except that's just not what's happening. It's a bunch of Exceto que isso simplesmente não está acontecendo. É só muita conversa e nenhuma substância. Sabe, quando você olha para o anúncio, em primeiro lugar é tipo, estamos considerando, ou nós vamos, ou podemos, ou algo assim. Não há nenhum contrato firme assinado com a Ucrânia até agora. Segundo, se você olhar para as principais contratadas envolvidas e investigar um pouco, verá que uma delas tem um contrato de 34 milhões de dólares para desenvolver um único protótipo de míssil. A data de entrega desse míssil é outubro de 2025. Isso não é no mês que vem. Então, eles nem sequer construíram o protótipo ainda. Agora, uma vez que esse protótipo esteja pronto, aí sim eles vão começar os testes operacionais para garantir que ele atenda aos parâmetros, etc. that it meets the parameters, etc. And then you have to build all the, E então, você precisa construir todo o equipamento de apoio que acompanha o protótipo. Você não pode construí-lo antes do protótipo, porque afinal, para que estaria construindo? E então, quando tudo isso estiver pronto e aprovado para a produção máxima, quando toda a linha estiver funcionando, é de 1.000 ARAMs por ano. Agora lembre-se, eles ainda não começaram a produção em série. Então, pergunte a si mesmo quantos ARAMs a Ucrânia vai receber este ano. E a resposta é nenhum. Quantos eles vão receber no ano que vem? Eu não sei, se conseguirem colocar a linha de produção para funcionar, menos de 1.000. E, portanto, para conseguir 3.200, você sabe, estamos falando do período de 2029. we're into the 2029 time frame. So there it is. It's all hot air. Então aí está. É tudo conversa fiada. É típico do Trump. É típico do apoio americano à Ucrânia. Muito discurso, muitas palavras grandiosas, muito drama, mas zero substância. Não existe míssil ARAM hoje. O protótipo ainda não foi concluído. Eles não o testaram e não está em produção em série. Então onde isso nos deixa? Bem, com os russos continuando a lançar operações ofensivas contra a Ucrânia, tanto em terra quanto no ar, e a Ucrânia sem meios de responder de forma eficaz a isso. E quando os ARAMs estiverem disponíveis para a Ucrânia, provavelmente já não haver mais uma Ucrânia. Available to Ukraine, there probably won't be a Ukraine. Well, the reason why many would Bem, o motivo pelo qual muitos estariam preocupados, claro, é que é muito possível, como você sugere, que isso seja apenas conversa fiada. Na verdade, parece bastante certo.
já que eles realmente não têm isso em produção. Mas a preocupação de muitos é que uma vez que a guerra entre em seus estágios finais e o exército ucraniano comece a colapsar, possa haver algum pânico e, acredito, uma escalada, que ainda não foi realmente considerada. O que você vê acontecendo no campo de batalha neste momento? E como você espera que as diferentes potências ocidentais reajam, se suponho, as coisas piorarem muito rapidamente? Bem, o que vemos é a Rússia continuando a exercer pressão ao longo de toda a linha de frente, a linha de contato com a Ucrânia. Em algumas áreas, os ucranianos continuam resistindo. Em outras áreas, os ucranianos não conseguem. Mas no fim das contas, mesmo quando resistem, os russos conseguem flanqueá-los, ameaçá-los com cerco, e os ucranianos precisam recuar sob fogo. Então, só ontem, fazendo uma contagem aproximada, com base nos dados fornecidos pelos russos da linha de contato, os ucranianos perderam mais de 1.200 homens. Agora, isso é apenas na linha de contato. Isso não inclui as forças que são atingidas pelos russos usando seus drones em profundidade, na profundidade estratégica. Os ucranianos estão perdendo de 2.000 a 3.000 homens por dia. Isso é insustentável. Eles não têm capacidade para repor esses números. Mesmo que conseguissem recrutar pessoas nas ruas, não seriam indivíduos treinados. Colocá-los em uma guerra altamente complexa só garante que haverá ainda mais baixas. Então é aqui que estamos. Ainda existem forças ucranianas capazes de oferecer resistência competente e este continua sendo um conflito moderno de altíssima intensidade. Mas os russos estão prevalecendo em toda a linha de contato. Quero lembrar que o mês mais sangrento para as forças americanas durante a Segunda Guerra Mundial foi abril de 1945, o último mês completo da guerra. Foi quando o exército alemão já estava praticamente derrotado e em retirada. Mas os alemães conseguiram se defender e lançar contra-ataques localizados. Apesar de os americanos terem a iniciativa em todo o campo de batalha, se você desse uma oportunidade aos alemães, eles te derrubariam. E se os russos derem uma oportunidade aos ucranianos, os ucranianos vão derrubá-los. É uma guerra mortal. Os ucranianos estão mostrando ser adversários muito habilidosos e preparados para a batalha. Mas só o heroísmo não vence o dia. Você precisa de números, você precisa de logística, você precisa de comando e controle, você precisa de todas as coisas que os ucranianos não têm. Então os russos, sabe, estão vencendo. No ar, então, nem se fala. A Ucrânia não tem capacidade de fornecer defesa aérea coordenada sobre alvos estratégicos, alvos importantes. E a Rússia consegue simplesmente eliminá-los à vontade. Sabe, quando você combina esses dois fatores, isso simplesmente significa a ruína para a Ucrânia. O que vai acontecer? Nada. Quero dizer, o que a Europa vai fazer? Os europeus acabaram de admitir que não podem enviar tropas para a Ucrânia. Eles não têm tropas para enviar para a Ucrânia. E se tivessem tropas para enviar, não conseguiriam apoiá-las logisticamente. É só um sonho impossível. A Europa não pode fazer nada sem o apoio dos Estados Unidos. E os Estados Unidos não vão apoiá-los. Não nessa questão. Então acho que o que você vai ver é muita lamentação, muita histeria, muitas declarações ousadas feitas por, você sabe, políticos que... Sabe, eles deveriam dar uma olhada no retrovisor, porque sua base política está desmoronando em cada um de seus respectivos países. Não vejo Macron, Starmer ou Merz durando muito mais tempo. A economia alemã está em queda livre. A Grã-Bretanha está à beira de uma revolta aberta. E a França não está muito melhor. E são essas as pessoas que supostamente devem se unir e de alguma forma construir um exército europeu viável. Sabemos que eles não têm um exército europeu. É por isso que acho que a von der Leyen disse, em um discurso recente, que o exército ucraniano é o primeiro exército europeu genuíno. Sério, porque fomos nós que os treinamos. Nós os equipamos. E agora precisamos saber como usá-los corretamente. Poxa, quero dizer, como você se sentiria sendo ucraniano
sabendo que está morrendo por algum sonho europeu, e que não se trata de soberania ucraniana, não se trata de independência ucraniana, ou de democracia ucraniana, ou de qualquer coisa relacionada à Ucrânia. Você é simplesmente uma ferramenta criada pelos europeus, que os europeus vão usar e abusar para atender aos interesses da Europa, não da Ucrânia. Essa é a realidade. A Europa não pode fazer nada. Não há nada que a Europa possa fazer. A vitória da Rússia é inevitável e vai acontecer em termos que serão aceitáveis para a Rússia. So how do you make sense of the, I guess, Então, como você entende a retórica dos europeus? Porque eles ainda falam sobre a adesão à OTAN, garantias de segurança, querem reparações. Além disso, dizem que a Ucrânia ainda pode vencer, mas mesmo enquanto afirmam que precisamos enviar tropas para a Ucrânia, estamos prontos. Assim que essas declarações são feitas pela UE, houve, acho que foi o ministro da Defesa alemão que veio a público e disse que a UE não tem mandato para enviar tropas. Os americanos não vão dar suporte. E mesmo que tudo isso funcionasse, nós realmente não temos as tropas. Então, como você entende o que os europeus estão fazendo neste momento? Não parece muito autêntico, ou não parece muito provável que eles consigam cumprir qualquer uma das coisas que estão ameaçando. Mas enquanto isso, eles estão tirando todo o oxigênio da sala, no sentido de conseguir apresentar um acordo realmente favorável, algo que de fato aborde as preocupações de segurança do oponente também, e algo que possa tratar das causas profundas que a Rússia continua levantando. Mas se eles sabem que as coisas vão estar muito piores amanhã do que estão hoje, como faz sentido tudo isso? Porque eu costumo dizer, eu entendo os russos. Eles veem isso como uma ameaça existencial. Eu entendo os ucranianos. Eles podem perder sua nação por causa disso. Consigo entender os americanos querendo se distanciar disso, mas tenho muita dificuldade em entender a posição europeia agora. Bem, eu analisei isso várias vezes e só consigo chegar a uma resposta lógica. E é que a elite política e econômica europeia tem operado sob o guarda-chuva da proteção americana, das garantias de segurança dos Estados Unidos e do apoio econômico americano há décadas. Eles não conseguem existir sem o respaldo dos Estados Unidos. Eles não conhecem outro modo de operar. São incapazes de agir como uma entidade soberana com verdadeira independência. Então, quando você tem políticos que amadureceram politicamente, baseados em certas suposições que foram verdadeiras por décadas, e quando essas suposições deixam de ser viáveis, como a garantia de que os Estados Unidos sempre vão apoiá-los, quero dizer, veja, do ponto de vista europeu, você e eu podemos coçar a cabeça e perguntar, o que eles estão fazendo? Eles estão ganhando tempo. Porque, bem, eles já precisaram ganhar tempo antes. Lembre-se, essa não é a primeira vez de Donald Trump, é a segunda. E na primeira vez, a Europa, trabalhando com o establishment americano, deixou o tempo passar e impediu Trump de causar qualquer dano permanente e duradouro. Depois, Biden assumiu e Biden deu à Europa tudo o que eles queriam, exceto, você sabe, um desfecho final. Mas veja, ele conseguiu que os europeus se comprometessem totalmente com esse conflito na Ucrânia. Quero dizer, ele conseguiu que os alemães permitissem que ele explodisse um gasoduto e destruísse a economia deles. Ele conseguiu fazer com que eles comprassem gás americano por 3 ou 4 vezes o preço. E a Europa parecia satisfeita com isso, porque não se trata do bem-estar da Europa. Trata-se da viabilidade e sustentabilidade das elites políticas e econômicas europeias. Esse é o ambiente no qual elas conseguem sobreviver. E o que estão fazendo agora é, diante de Donald Trump mudando novamente as regras do jogo, optar por não mudar o jogo, deixar o tempo passar, esperar Trump sair. E eles não precisam esperar até o fim do mandato dele. Precisam esperar até as eleições de meio de mandato. Veja, se os democratas, se a oposição conseguirem controlar pelo menos uma das casas do Congresso, Trump fica paralisado.
Então os europeus simplesmente têm que jogar o jogo da espera e vão deixar morrer o maior número possível de ucranianos como parte desse jogo. Mas esse é o plano deles agora. Eles acham que podem esperar o Trump sair. Acham que podem continuar mantendo uma posição rígida, que é mais fantasia do que realidade. E também sabem que se desviarem disso, se passarem a agir com base na realidade, o futuro político deles acaba. Porque aí sabe por que fizeram o que fizeram. Por que destruíram seus respectivos países? Por que destruíram o conceito de unidade europeia? Por que destruíram a OTAN? Por que deixaram tantos ucranianos morrer? Não haverá qualquer tolerância para esses líderes e eles serão expulsos. E para um político, isso é a sentença de morte. Você sabe, você se torna político porque quer fama, fortuna e tudo que vem junto. Você não se torna político para renunciar com honra e sair calmamente de cena. Mas essas pessoas não sairiam calmamente de cena. Provavelmente há acusações criminais que poderiam ser feitas, retaliação política. Eles estão lutando por suas vidas existenciais. Portanto, esta é uma luta existencial para a Europa, para a elite política e econômica europeia. Se eles fizerem a coisa certa e tentarem salvar vidas e promover a paz, acabou para eles politicamente. E para um político, isso é a sentença de morte. Sim, essa é sempre uma boa pergunta. O que acontece depois que essa guerra por procuração acabar? Porque muito capital político foi investido nisso, muito dinheiro, muitas armas. É muito difícil imaginar voltar ao que era antes. Mas enquanto isso, do outro lado, os russos não parecem estar esperando que a Europa e os Estados Unidos desistam na esperança de restaurar as relações depois. Em vez disso, eles parecem estar seguindo em frente rapidamente, reorientando sua economia para o Oriente. Imagino que você também esteja acompanhando o que está acontecendo na China com a reunião da Organização de Cooperação de Xangai. Quão significativo você acha que isso é em termos de moldar o novo mundo, em grande parte influenciado também pela guerra na Ucrânia? Bem, é interessante. Eu costumo escrever sobre questões relacionadas à segurança energética. E me lembro de alguns anos atrás, quando China e Rússia sugeriram a ideia de um acordo energético massivo desse tipo. Eu disse, isso é game, set, match. Acabou para a Europa. Uma vez que a Rússia se alia à China, eles não precisam mais da Europa. E a Europa não traz nada para a Rússia. Lembro que todos os meus colegas europeus e americanos diziam, não, a Rússia nunca vai. Isso é só no papel. Esse acordo nunca será fechado. As condições nunca serão atendidas. A Rússia nunca vai abandonar a Europa. E eu disse, sim, eles vão. Quero dizer, porque o Ocidente vai continuar na trajetória política atual, que inevitavelmente resulta na necessidade de Rússia e China consolidarem essa relação. Chegamos até aqui. Aconteceu. Acabou. Quero dizer, não sei o que a Europa acha que vai acontecer, mas o dia em que a Europa tinha acesso às reservas de energia da Rússia, para ser a energia barata da Europa, acabou. Agora a Rússia está comprometida em fornecer esse recurso para a China. E isso significa que a economia chinesa agora está protegida de qualquer intervenção energética do Ocidente. Eles não precisam se preocupar com rotas estratégicas de navegação e coisas desse tipo. Eles têm um gasoduto passando direto. E olha, imagina ser a Mongólia. Que negócio, hein? O gasoduto atravessa o território deles e eles estão ganhando bilhões de dólares em dinheiro fácil. Dinheiro que a Ucrânia costumava ganhar sendo um país de trânsito de energia. Isso é muito preocupante para a Europa, porque, ironicamente, o que vai acontecer é que esse gás russo vai para a China, e a China vai carregá-lo em enormes navios de GNL e transportá-lo ao redor do mundo até a Europa, que vai comprá-lo por 5 vezes o preço que a China paga. Esse é o fim da economia europeia. Então isso é realmente muito sério. E não se trata apenas desse acordo, porém. Basicamente, é a Rússia, a China e agora a Índia se unindo para criar uma realidade econômica à prova de sanções.
O dólar é a moeda de reserva global. Seus dias estão contados agora. Donald Trump realmente de verdade estragou tudo. E estamos chegando ao ponto sem retorno, o que significa que uma vez que China, Índia e Rússia avancem o suficiente no caminho da independência em relação ao dólar, eles não vão voltar atrás. Quero dizer, mesmo que os Estados Unidos hoje dissessem, ei, todas as restrições ao uso do dólar acabaram, vocês podem usar o dólar como quiserem, sem restrições bancárias, por favor, usem o dólar. Acho que os chineses e os russos definitivamente diriam, não. Obrigado. No, thanks. Because we understand what you have the potential of doing, and we're going to make sure you never get. Porque entendemos do que você é capaz, e vamos garantir que você nunca mais tem esse potencial de sufocar nossas respectivas economias. E eu imagino que a Índia também possa aderir, porque essa não foi uma política bem pensada. Atingir a Índia com essas tarifas energéticas pelo suposto crime de comprar energia russa. Então, você sabe, Donald Trump eu não sou economista, mas, lendo o que as pessoas estão dizendo sobre o mercado de títulos e o aumento das taxas de juros, estamos diante do colapso do sistema econômico que sustentou a ordem internacional baseada em regras por décadas. E sabe, o que vai substituí-lo? É uma pergunta justa. What's going to replace it? It's a fair question. Bem, para mim, não foi apenas essa aproximação trilateral, China, Rússia, Índia, mas também os acordos. Bem, você mencionou os acordos de energia, esse acordo do Power of Siberia 2 que eles assinaram, e que as pessoas parecem não perceber o quão gigantesco isso é. É uma quantidade enorme de gás indo da Rússia para a China, mas nem sequer vem das partes orientais asiáticas da Rússia. Vem da região de Yamal, no Ártico. Esse era o gás que estava destinado a ir para a Europa, para abastecer as indústrias europeias por décadas. E agora, enquanto os alemães comemoram que os americanos destruíram o gasoduto deles, os russos estão enviando tudo para a China. E isso não será uma reconsideração. São contratos de 30 anos, mais ou menos. Então, sabe, é algo realmente extraordinário. Acho que o que é difícil de entender na Europa é que nos anos 90 a ideia era: vamos construir uma Europa onde a Rússia não esteja à mesa, mas ainda esteja flutuando na periferia. Ela ainda tem que fazer o que mandam, mesmo sem ter voz. E agora eles foram embora. E não acho que as pessoas percebam o quanto isso é uma perda. Mas, do lado americano, parece que o Trump percebeu o que estava por vir e quis mudar as coisas. Mas esse America First parece estar enfrentando alguns problemas. As pessoas estão, antes de tudo, debatendo o que America First realmente significa. Porque agora, aparentemente pode significar qualquer coisa. Mas você acha que Trump ainda busca redefinir fundamentalmente as relações entre Rússia e Estados Unidos, no sentido de superar mais de um século de conflito e reconceituar toda a relação? Ou isso é apenas uma pequena pausa, porque a Rússia está vencendo a guerra? É difícil interpretar Trump, mas como você vê a possibilidade de americanos e russos superarem algumas de suas hostilidades históricas? Bem, eu sempre reluto em responder em nome do povo russo, da nação russa ou do presidente russo, porque sou americano. Mas tendo estado na Rússia, conversado com eles e, mais importante, ouvido o que têm a dizer, eu diria que os russos veem a estabilidade com os Estados Unidos como uma grande vantagem. Mas não é o tipo de coisa pela qual eles vão ceder para alcançar. Os Estados Unidos e a Europa empurraram a Rússia para um novo conjunto de circunstâncias. A Rússia se tornou, em grande parte, autossuficiente em muitos dos produtos que antes precisavam A Rússia redefiniu sua relação com a China. Ela realmente voltou-se para o Oriente e agora vai gerar uma receita significativa que permitirá à Rússia continuar investindo em infraestrutura e reinvestindo em negócios para compensar a lacuna criada quando o Ocidente se retirou da Rússia. Mas a Rússia não precisa do Ocidente para sobreviver.
Eles gostariam de ter relações normais com o Ocidente? Claro que gostariam. Esse sempre foi o objetivo deles. E é por isso que a Rússia mantém a porta aberta para o presidente Trump. Mas a Rússia não vai fazer concessões para trazer Trump por essa porta. But Russia's not going to compromise to bring Trump through that door. If Trump wants to come through that door, then Russia says that Se Trump quiser passar por essa porta, então a Rússia diz que haverá oportunidades mutuamente benéficas para ambos, mas oportunidades que serão buscadas nos nossos termos. Ou seja, não somos mais subservientes. Esta não é a década de 90. Você não vai ter Boris Yeltsin de volta. Então, eles são pacientes. Acho que os russos também entendem a oposição séria que existe nos Estados Unidos às políticas de Donald Trump e sabem de onde vem essa oposição. Não é apenas um ataque à distância feito pelos democratas, mas uma luta próxima feita pelo Deep State e pelo próprio gabinete dele. Quero dizer, sabe, Marco Rubio é um russófobo bem conhecido. Marco Rubio is a well-known Russophobe. He hasn't changed his stripes. He is opposed to any Ele não mudou de postura. Ele é contra qualquer tipo de acordo com a Rússia. E ele vai sentar lá, com uma expressão carrancuda, balançando a cabeça quando Trump fala, mas depois vai conspirar pelas costas do presidente, conspirando com outros russófobos que pensam como ele. Scott Bessent, o secretário do Tesouro, é uma dessas pessoas cujo vocabulário hoje parece se resumir a apenas duas palavras: tarifas e sanções. Só isso. Essa é a estratégia que ele adota. Sabe, Keith Kellogg continua, você sabe, rondando a margem, dando conselhos horríveis. Mas mais importante, para quem ele recorre como especialistas? Tulsi Gabbard aparentemente revogou suas autorizações de segurança junto com outras 36 pessoas recentemente. Uma delas era a oficial nacional de inteligência, responsável pela Rússia, que supervisionou a avaliação politizada da comunidade de inteligência nacional sobre a suposta colaboração russa com Donald Trump em janeiro de 2017. Ela foi a pessoa que fez o briefing para Donald Trump sobre a Rússia no dia anterior à sua ida ao Alasca. Quero dizer, ela é péssima. Mas toda a CIA está cheia de pessoas igualmente péssimas quando se trata da Rússia. Nossas instituições acadêmicas só sabem formar pessoas que odeiam Putin. Elas não sabem formar especialistas em Rússia. Sabe para quem o Trump recorre? Who does Trump turn to? Aaron Lucas. Você sabe, Aaron Lucas é o vice de Tulsi Gabbard no escritório do diretor de inteligência nacional. Novamente, um russófobo de longa data. Esse homem foi chefe de estação em um país da ex-União Soviética logo antes de assumir esse cargo. Você não se torna chefe de estação em um país da ex-União Soviética porque é amigo da Rússia. Você faz isso porque estamos tentando criar caos na Rússia e em sua periferia. Esse homem é um criador de caos. É isso que ele faz da vida. E agora ele é o número 2 no escritório do diretor de inteligência nacional. Sim, Tulsi está fazendo a coisa certa ao expor o Russiagate e ao expor, você sabe, a perfídia da classe de especialistas em Rússia nos Estados Unidos. Mas sabe, nós não temos um substituto para eles. Quero dizer, não existe um Time B reconhecido no sistema americano que possa fornecer conselhos especializados capazes de aprimorar ou substituir os conselhos que o Trump recebe da classe de russófobos do Deep State. Esse é o grande problema, porque para onde o Trump vai buscar reforço? Quero dizer, ele tem o J.D. Vance, que eu acredito está do lado dele. Ele tem a Tulsi Gabbard, mas ela precisa lidar com uma realidade política muito difícil. John Ratcliffe odeia os russos. Não tem mais ninguém na equipe dele. Quer dizer, tem o EFK Jr., mas ele foi minimizado. Ele está lidando com questões de saúde. E só. Ele não está lidando com as questões relacionadas à Rússia. Não há uma equipe de pessoas lá apoiando este presidente. E este presidente, no fim das contas, não sabe o suficiente sobre a Rússia, por si só, para formular uma posição baseada em fatos. Então ele depende dos conselhos dados a ele pela classe russófoba dos chamados especialistas. E até que eles sejam afastados, até que sejam substituídos, este presidente vai ser fortemente influenciado por eles. Os russos sabem disso. Eles estão muito cientes de tudo isso. E como eu disse, eles estão dispostos a deixar a porta aberta. Não será a Rússia que vai fechar a porta.
será Donald Trump que vai fechar a porta. E os russos esperam que, você sabe, esse momento, esse dia, não chegue. That day will not come. Yeah, this is a similar problem in Europe. That is, Sim, esse é um problema semelhante na Europa. Acho que a maioria das pessoas reconhece que se você quer prosperidade econômica e segurança, precisa ter relações adequadas com o maior país da Europa. Mas, por outro lado, não se pode fazer nada de racional, porque tudo é considerado pró-Rússia. Então não é possível adotar essa posição política. Mas essa disputa interna nos Estados Unidos, no entanto, é interessante, porque você está basicamente descrevendo um grupo com uma mentalidade de Guerra Fria e outro grupo, claramente minoritário, que quer reconsiderar as relações bilaterais, buscar interesses econômicos comuns, controle de armas, algum alinhamento geopolítico, para que a Rússia não se incline demais para a China. Mas digamos, como eu disse antes, que a estratégia europeia é apenas esperar o Trump passar. O quanto o Trump está mudando permanentemente aqui? Quero dizer, a OTAN pode realmente ter um papel adequado depois que essa guerra acabar? can NATO anymore have a proper role after this war is over? I don't believe so. I mean, let's parse it out a little bit. Não acredito nisso. Quero dizer, vamos analisar isso um pouco. Trump está se creditando por obrigar os membros da OTAN a aumentarem seus gastos com defesa de 2% do PIB para 5% do PIB. Sabe, muita gente diz, bem, isso é apenas dobrar o tamanho do orçamento de defesa. Não, não, não. Estamos falando de PIB. Então, basicamente, eles estão falando em tirar dinheiro de um orçamento finito. E de onde você vai tirar esse dinheiro? Porque agora esses países já vêm equilibrando seus orçamentos militares há décadas. Eles têm outras questões orçamentárias, como pensões. Eles lidam com, você sabe, saúde, lidam com, você sabe, redes de proteção social, etc. Para cumprir esse requisito de 5% agora, eles têm que entrar e desmontar esses programas já estabelecidos. Isso é politicamente devastador e economicamente devastador. Ameaça a sociedade como um todo. Então há muita conversa sobre construir, você sabe, grandes exércitos, etc. Mas como? Com o quê? Com quais recursos militares? Quero dizer, onde está a base industrial de defesa deles? Não funciona, não existe de forma significativa. Então o quê? A Europa deveria comprar todas as armas americanas. Bem, nós não temos uma indústria de defesa capaz de fornecer essas armas de forma rápida. Então eu acho que, sabe, essa conversa sobre uma OTAN expandida é simplesmente absurda. A OTAN acabou. A OTAN está terminada. Enquanto falamos sobre a unidade da Europa, vamos manter a seguinte realidade em mente. Existem outras duas alianças militares sendo desenvolvidas em solo europeu, envolvendo membros da OTAN. Uma é uma aliança entre croatas, albaneses e kosovares. Eles criaram essa aliança porque são contrários aos sérvios, eslovacos e húngaros. Então, aqui temos essas duas novas alianças militares sendo criadas bem no coração da Europa Central. Como a OTAN vai lidar com isso? Porque duas das três nações de cada lado dessas novas alianças são membros da OTAN. A OTAN vai entrar em guerra contra si mesma. Olhe para a Hungria agora. Basicamente, eles estão sofrendo uma guerra econômica declarada pela Ucrânia, e a Ucrânia está sendo apoiada pela União Europeia e pela OTAN. Então a Ucrânia, que não é membro da UE, está engajada em uma guerra econômica híbrida, de nível existencial, contra a Hungria, e está sendo apoiada pela Europa e pela OTAN, em vez de Europa e OTAN apoiarem a Hungria. Isso não leva à unidade de forma alguma. Então só vejo a Europa incapaz de cumprir qualquer uma das promessas, qualquer um dos compromissos que estão fazendo hoje. É realmente um tigre sem dentes. A toothless tiger.